Vinde e vede. Meu nome é Eduardo Tomazino e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações. E também, se você gostar do vídeo, dá um like. E também, se você gostar do vídeo, compartilha com outras pessoas que talvez precisem desse vídeo. Também é importante, se você puder, colocar os seus comentários, a gente gosta muito de ler. Eu, particularmente, leio todos, não respondo todos, como eu digo sempre nos meus vídeos, mas eu leio realmente todos. Muito obrigado pelos comentários que vocês fazem, agradeço muito mesmo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de João. Na verdade, é um capítulo cheio de muita doutrina, cheio de princípios importantes, mas como eu sempre faço, eu vou selecionar uma parte desse capítulo para a gente conversar hoje. Na verdade, eu queria me ater aos versículos de 35 até até o 51, na verdade. Aqui nesses versículos acontecem algumas coisas, o Senhor faz alguns convites, e eu queria enfatizar muito isso hoje, os convites que o Senhor faz para nós. Aqui, na verdade, o que está acontecendo? João, que está escrevendo o livro, ele está falando a respeito de João. João, o amado, né, o profeta que escreve o livro de João, ele relata sobre a vida pré-mortal de Cristo, ele fala sobre João Batista, e ele fala que João Batista tinha alguns discípulos, né, alguns seguidores dele. Até que chegou um determinado momento aqui, nesse capítulo, nesses versículos que a gente vai abordar, quando então João Batista fala, olha, agora existe um outro homem que vocês devem seguir, que é o Filho de Deus. E o Cordeiro de Deus ele cita, né, especificamente. Então eu queria ler algumas coisas aqui, a gente vai lendo e a gente vai comentando. Então, João capítulo 1, versículo 35, iniciando no 35, diz: E no dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus andar por ali, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, João está dizendo, olha, para aqueles que estavam ali com ele. Um deles era André, e o outro a gente não sabe ao certo, mas é muito provável que seja o próprio João que está escrevendo o livro. Eles então ouviram, né, quando João Batista disse isso, ó, aquele ali é o Cordeiro de Deus. É como se ele dissesse, ó, é a ele que vocês devem seguir a partir de agora. E eles então vão se encontrar com Cristo, porque Cristo estava ali perto. E aí eles vão e começaram a seguir Jesus, né? Eles não falaram nada, parecia que eles estavam seguindo meio de longe, assim, estavam andando atrás dele. E aí então diz aqui o versículo 38 que Jesus voltando-se, né? Quer dizer, ele olhou para trás e vendo eles que o seguiam, ele disse: O que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, onde moras? Muito legal isso, eu fico impressionado, né, com essas coisas. Como eu queria, sinceramente, estar lá naquela época e poder assistir a tudo isso. É um desejo do meu coração. Quem sabe um dia eu possa não estar lá, obviamente que tudo já se passou, mas talvez de alguma forma poder ver, assistir a essas cenas reais, não num vídeo, não atores representando, mas ver realmente. Eu sei que um dia isso vai poder acontecer, a gente vai poder assistir e ver o que realmente aconteceu. Então, eles estão ali, Cristo, né, fala com eles e eles perguntam, Senhor, onde o Senhor mora, né? E aí Cristo faz o convite. No 39 ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Imaginem vocês ser convidados por Cristo para ir na casa dele, na casa do próprio Salvador. Vamos lá na minha casa.
E aí eles foram e eles ficaram lá. A gente não tem um relato, talvez exista algum relato perdido, mas não temos um relato do que aconteceu lá na casa do Salvador. E o que eles conversaram, as coisas que... Imagine as experiências. Eu fico imaginando passar um dia inteiro dentro da casa do Salvador ali, conversando com ele, recebendo dele pessoalmente instruções, recebendo ensinamentos e tendo experiências espirituais grandiosas. Puxa, como eu gostaria de estar preparado para isso, como eu gostaria de estar pronto um dia, quem sabe eu esteja pronto para ter uma benção dessa. E é interessante que esse convite que o Salvador faz para eles, vinde e vede. Esse é um convite que ele faz para todos nós, não foi só para André e para João, provavelmente, não foi só para eles, não. É um convite que o Salvador faz para todo mundo. É um convite que ele faz para nós, membros da igreja, para nós nos aproximarmos mais dele, mas é um convite também que nós devemos fazer, que o próprio Salvador faz para os não membros conhecerem a verdade, conhecerem o Salvador. Então, mas eu vou continuar aqui. Depois a gente vai falar com mais detalhes. E aí o André, que era irmão de Pedro, foi para casa e chegando lá em casa, o André disse assim para Pedro, que se chamava Simão, né? Já achamos o Messias. Olha que interessante, o que me chama a atenção nessa frase? Me chama a atenção porque as experiências que eles devem ter tido ali com Cristo, André e João, é muito provável que eles tenham tido experiências tão fortes que eles tiveram a certeza absoluta de que ele realmente era o Messias. E aí, o que eles fizeram? O que André fez? Pegou o Simão, Pedro, e falou, vamos lá na casa dele. E aí eles foram, e quando chegaram lá, Cristo olhou para Pedro e disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A gente não tem um relato também completo, a gente só tem essa frase que o Salvador fala para Pedro. Mas aqui aí a escritura já passa, olha só, do versículo 42, já passa para o 43 já no dia seguinte. Então, é muito provável que Pedro também tenha tido alguma experiência muito forte ali com o Salvador naquela hora. Enfim, que maravilhoso seria ter essa bênção de poder visitar a casa do Senhor e poder estar com Ele e conversar com Ele e ter experiências espirituais. Isso se relaciona muito com o templo. O templo é a casa do Senhor. Lá é o lugar onde a gente pode ir e, além de realizar as ordenanças por nós mesmos, pelos falecidos, nós também podemos ter uma proximidade com o Salvador. Quando nós entramos na sala celestial, é um lugar, é um momento onde você pode sentir fortemente a presença do Salvador e ter ali experiências espirituais fortes. E talvez seja isso que muitas vezes a gente vai nessa busca, né? Eu, pelo menos, eu sei que muitas pessoas vão à sala celestial, entram lá e vão numa busca de aproximar-se mais do Senhor, de receber respostas de orações, de ter uma conversa com o Senhor e o Senhor conversa também com a gente. Muito bem, no dia seguinte, Jesus quis ir para Galiléia e lá na Galiléia encontrou um jovem, um homem, não sabemos se ele era jovem, mas ele era um homem, e Cristo simplesmente. A gente também não tem os detalhes, a escritura é muito assim, sintetiza demais, né? A gente não sabe exatamente, mas Cristo encontra Filipe e diz para ele, segue-me. Simples assim. É um outro convite. Ele fez o primeiro convite lá, dizendo, vem e vede. E agora ele está dizendo, segue-me. E é isso que o Senhor faz com você. Ele te convida sempre, segue-me. E seguir a Ele significa muito mais do que simplesmente acreditar nele.
que é muito importante também, é óbvio, mas significa também seguir a Cristo significa também procurar ser como Ele é, seguir os passos dele, passo a passo, recebendo dele graça por graça. Como fala aqui no próprio livro de João, o João mesmo fala que Cristo crescia graça em graça. E é assim que a gente deve crescer. E isso significa seguir a Cristo, seguir os passos, imitá-lo na sua forma de ser, de pensar, de sentir e de falar. Muito bem. E Filipe, então, ele era de Betsaida, que era da cidade de André e de Pedro. E aí, então, também não temos os detalhes, mas Filipe, então, encontrou Natanael. Quem era esse Natanael? Natanael era muito provavelmente, tem várias escrituras que acabam confirmando isso, Natanael era o apóstolo Bartolomeu, um dos 12 ali. Então, o Filipe, então, depois de que Cristo falou para ele, ó, segue-me, Cristo passou a seguir a Cristo, mas ele saiu depois e foi até Natanael, que era Bartolomeu, e falou, Bartolomeu, olha, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, a saber, Jesus de Nazaré, filho de José. Então ele falou, nós encontramos, né, aquele de quem Moisés, olha só, escreveu na lei. Interessantíssimo isso aqui. Essa é uma frase muito importante, porque muita gente não fala sobre isso, mas os profetas antigos, profetas do Velho Testamento, todos eles testificaram de Cristo. E Moisés aqui, Filipe está sendo bem claro, dizendo, olha, Moisés escreveu sobre ele. Então, Jesus de Nazaré. E aí, Natanael, que era o Bartolomeu, falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, quem faz o convite é o Filipe. E Filipe diz, vem e vê. Vê com os seus próprios olhos. Isso é muito, muito interessante. Porque é exatamente isso que o Senhor quer que aconteça conosco. Olha só. Primeiro o Senhor faz um convite pessoal. Ele fez um convite para André, fez um convite para Bartolomeu, fez um convite para João, um convite para Pedro, e agora o Filipe, né, vai e faz o convite para o Natanael. O Filipe vai, é isso mesmo, ele faz o convite para o Natanael ali, que é Bartolomeu. Então, é exatamente o que o Senhor quer que aconteça. Como o Senhor já nos chamou através de alguém nos fez o convite, olha, pode ter sido um missionário, pode ter sido um membro da igreja, pode ter sido os teus próprios pais, você nasceu na igreja, mas você foi feito o convite, ó, você está aqui, né? Vim de verde, você foi. E aí você começou a acreditar no Senhor, teve um testemunho. E aí agora o que você tem que fazer? Também convidar as pessoas e dizer, vinde e vê, ou vem e vê, como falou Natanael, Filipe para Natanael. E aí então Jesus viu Natanael, o Bartolomeu. E aí foi ter com ele e ele disse, mas antes disso, eu quero fazer um comentário aqui. Bartolomeu falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É interessante isso, né? Provavelmente era uma cidadezinha muito sem importância naquela época. Como é que pode o Salvador do mundo, o Messias, nascer numa cidadezinha tão insignificante, vamos dizer assim? Como é que ele pode estar morando lá, vindo de lá? E aí então o Bartolomeu fala isso, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Então é interessante como o Senhor era humilde. Ele nasceu num lugar que não era um lugar apropriado para nascer, é muito provável que num estábulo ou num acampamento, foi colocado numa manjedoura, que é um coxo de animais para
onde os animais se alimentam. Então ele nasceu numa família humilde de posses, tanto é que a gente sabe que José e Maria, ao invés de dar uma ovelha como oferta, eles não tinham condições financeiras, eles deram 2 pombinhos para ofertar o nascimento de Cristo, enfim. Então ele era de uma família humilde, simples, de pessoas maravilhosas. José e Maria a gente nem tem, nossa, nem palavras para dizer que classe de homens e que pessoas, né, que classe de casal era aquele, né? Sensacional, maravilhoso. Mas eram pessoas simples, humildes, e eles moravam numa cidade simples, humilde. E então a gente vê aí a humildade do Salvador. E aí o Natanael falou, né? Como assim, né? Ele vem de uma cidade tão... Pode vir alguma coisa boa de lá? E é aí que o Felipe faz o convite. Vem, vem. Então você vai ver se ele é coisa boa ou não. Você vai ver. E aí acontece algo muito interessante. Quando Jesus vê Natanael, ele diz assim, olha só, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há, sabe, dolo significa aquela pessoa que faz coisas erradas, né? Pessoas que elas têm dolo, né? São dolosas, são pessoas que cometem pecados, crimes, ou seja lá o que for, que fazem coisas erradas. E o Senhor elogiou Natanael, dizendo que ele era um israelita em que não havia nele dolo algum. E aí Natanael disse, de onde me conheces tu? Acho que Natanael ainda não tinha, né, ainda estava no comecinho ali, ele não tinha ainda certeza de que ele era o Filho de Deus, né, que ele era o Messias. E aí ele falou, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhes, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que Natanael ficou tão impressionado? Porque não havia a mínima possibilidade de onde estava Natanael de Jesus ter passado por lá. Era um lugar distante, enfim. Não havia a mínima possibilidade. E aí o Senhor citou algo que só Natanael e Cristo sabiam. Na verdade, só Natanael na terra sabia que ele estava lá. É muito provável. Então, com certeza Cristo não sabia que ele estava lá como homem, mas como o Messias, ele foi revelado. E aí então Natanael ficou muito, muito, muito impressionado. E aí naquele momento foi um testemunho para ele. Mas Jesus respondeu para ele assim, é muito legal isso. Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Quer dizer, você crê em mim só por isso? Só porque eu estou dizendo que eu te vi lá? E aí o Senhor fala, coisas maiores do que essas verás. Que maravilhoso, né? Que forte que é isso. Então, Natanael, ele ia ser chamado como apóstolo, ele ainda não sabia nada disso, com certeza, estava se tornando ainda um discípulo, um seguidor de Cristo, mas ainda não era um apóstolo. E quando ele foi chamado, ele viu, durante 3 anos acompanhando a vida de Cristo, ele viu grandes coisas acontecerem. E o Salvador enfatizou, né, coisas maiores do que essas verás, e disse-lhes, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, se você, Natanael, ficou impressionado, Bartolomeu, né? Se você ficou impressionado com o que eu te disse, imagina quantas experiências você terá comigo ao ver as coisas que irão acontecer. Os milagres, né? Tanta coisa, né? Bartolomeu viu, assim como os 12, né? Todos os 12 viram grandes e maravilhosas coisas acontecerem, né? com o Salvador. Coisas maravilhosas que eu e você, com certeza, gostaria de estar lá para ver pessoalmente. Muito bem. E aí, eu fiquei pensando nisso, né?
dessa experiência que a gente está lendo aqui, que a gente está vendo em João, a gente consegue ver ali 5 apóstolos de Cristo nesta experiência aqui, que é Pedro, André, Filipe, Bartolomeu, Natanael, né? E muito provavelmente João, que é o que está escrevendo, que ele não cita, não lembro que eram 2 discípulos que tinham seguido Cristo até a casa dele, só fala do André, não fala do outro. É muito provável que esse outro seja o próprio João. E então, o que a gente aprende com esses convites, né? O que a gente aprende com o convite lá no versículo 39, vinde e vede? O que a gente aprende com o convite segue-me, no versículo 43? São convites que o Salvador faz para você, faz para mim e faz para todas as pessoas. Vinde e vede. Vem. Eu vou dar um exemplo, né? Vem para a igreja. Venha ver as coisas maravilhosas que acontecem. Veja as bênçãos que você vai receber. Vem e vê testemunhos de pessoas, experiências de pessoas e as suas próprias experiências acontecendo, milagres acontecendo. E ele continua, e no outro convite, que é o segue-me, quer dizer, siga Cristo, siga os passos dele, como falei agora há pouco. Imita Cristo na sua forma de ser, de pensar, de agir e de fazer. Ao imitá-lo, você vai ter as grandes e maravilhosas experiências que o Salvador falou aqui, ó, coisas maiores do que essas verás. Quanto mais tempo você está ali, né, seguindo a Cristo, mais experiências você tem. Na verdade, todos os dias você pode ter experiências espirituais, mas eu sei que você, se é um seguidor de Cristo, realmente você tem tido várias experiências. Não precisam ser experiências grandiosas no sentido de visões e tal, e coisas muito grandes, mas coisas pequenas que nos fortalecem sempre. E às vezes a gente tem experiências grandes, que também são maravilhosas, são muito boas de ter. E é isso que o Senhor prometeu, você vai ver coisas grandes, coisas maiores. E depois eu fiquei pensando em outros convites que o Senhor fez nas Escrituras. Por exemplo, lembra para o jovem rico, ele falou, vem e segue-me. Isso é uma coisa interessante que eu queria mencionar aqui. Ele acabou por não seguir o Salvador. A gente não quer entrar em muitos detalhes, porque eu quero entrar em bastante detalhes quando a gente chegar nesse capítulo, né, nessa história do jovem rico, que é uma história fantástica que a gente vai poder ver depois. Mas é interessante que o Senhor convidou o jovem rico e ele não aceitou o convite. Então, muitas vezes, a gente faz convites e a gente deve fazer convites. Convites para um não-membro, convites para uma pessoa que está menos ativa na igreja. Então, quando você faz convite, não quer dizer que a pessoa vai aceitar. E talvez a maioria das pessoas não aceite o convite de vir e ver. Né? Não aceita o convite de ir até Cristo e poder ter ali aquelas experiências. Mas isso vai acontecer mesmo, quer dizer, aconteceu com o próprio Salvador. O Salvador pessoalmente fez um convite para o jovem rico e ele rejeitou o convite. Ele não seguiu o Salvador. E isso vai acontecer com a gente também. Mas o que é mais importante? É fazer o convite. Eu garanto que a maioria das pessoas não vão aceitar o convite. Mas se uma aceitar, já valeu a pena, não é verdade? Então, faça esses convites. Daqui a pouco eu vou contar uma experiência sobre um convite que nós fizemos uma vez. Ele também fez um convite assim, Cristo, vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. Isso ele falou lá para os discípulos, que eram discípulos, pescadores, eles estavam lá, ainda eram discípulos, e o Salvador, então, ele tem uma experiência que eu também não quero entrar em detalhes, que a gente vai falar posteriormente, mas o Salvador faz o convite para eles serem pescadores de homens, a partir daquele momento. Esquecer as redes, largar tudo e segui-lo para serem pescadores de homens. E é o que eles fazem, eles largam tudo
e passam a seguir o Salvador, tornando-se apóstolos dele. Agora, esse é um convite que Cristo faz para nós também. Nós não vamos largar o nosso trabalho, ninguém está dizendo isso, né? Mas o Senhor faz um convite para você. O que seriam as redes? Talvez seriam aquelas coisas que estejam atrapalhando você de se aproximar do Salvador. Talvez estejam atrapalhando você de seguir a Cristo. Podem ser muitas coisas. Pode ser a pornografia, pode ser a palavra de sabedoria, né? A quebra da palavra de sabedoria, pode ser alguma coisa assim, um cigarro, uma bebida, enfim, outra, drogas, ou sei lá, seja lá o que for. Pode ser, sei lá, algumas coisas que você faz na sua vida que não estejam em harmonia, né, com os ensinamentos da igreja. Enfim, tem várias coisas. O que é essa rede? Joga essa rede, larga essa rede. É isso que o Senhor está falando. E vem e segue-me. Esse é um convite que ele faz para você e para mim. Outro convite que ele fez foi para aquela mulher pega em adultério, que eu também não vou entrar em detalhes, que a gente vai falar muito sobre isso quando a gente chegar lá. Ele disse para ela, vai e não peques mais. Foi um convite que ele fez para ela. Ele disse para ela assim, olha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, esse é um convite que ele faz para você e para mim. Vai e não peques mais. Larga essa rede. Larga isso que está atrapalhando o seu progresso. Larga as redes sociais, né? As redes, tem as redes de pescar, tem as redes sociais. Às vezes as redes sociais podem atrapalhar você. Podem estar enfraquecendo a sua fé. Larga essa rede e siga ao Salvador. Então, se você estiver pecando, se arrepende, muda. Transforma a sua vida e não peques mais. Ele também falou para Pedro, eu me lembra quando Pedro, também não vou entrar em detalhes, mas o Salvador estava andando sobre as águas e aí ele vê Pedro vê, né, os apóstolos todos ali vê que era Cristo, ele se identifica e aí Pedro fala, Senhor, posso ir ter contigo? E aí o Senhor falou, vem. Esse é um convite fantástico, né? Um convite forte. Vem. Puxa, mas eu vou caminhar sobre as águas. É uma atitude de fé em meio a tempestades, em meio a algo que pode parecer, como assim andar sobre as águas, uma coisa, mas é exatamente o que o Salvador está te convidando. Vem, mesmo que você tenha medo, vem. Pedro teve medo, mas aí quando você tem medo e você começa a afundar, você pode pedir socorro e ele estende a mão. Então, vem. Mesmo que você não esteja enxergando, mesmo que você esteja no meio de uma tempestade, mesmo que você esteja morrendo de medo, faça como Pedro, sai do barco, pisa na água e vai em frente. Vai em direção ao Mestre, que é isso que esse é o convite que ele faz. E depois no final eu quero falar de um outro convite que ele faz, eu quero ler uma escritura para a gente terminar. Mas eu queria salientar que uma vez, eu já contei essa experiência num outro vídeo, mas eu queria falar rapidamente sobre ela, porque para mim tem muito a ver com isso que nós estamos falando hoje. Certa vez, naquela época eu era um mestre familiar, eu visitava um casal, que o marido era membro e a esposa era não membro. E ele estava totalmente inativo na igreja, ele não ia mais na igreja há muito tempo. E eu visitei algumas vezes e um dia eu senti que deveria conversar com o bispo e pedir se o bispo poderia dar um chamado para esse rapaz, para esse jovem, que era já casado, né? Mas era jovem. E aí mas eu lutava assim comigo, né? Eu pensava, puxa, isso vai ser muito bom, mas eu lutava, puxa, mas ele não vai aceitar, né? Imagina, tá menos ativo. Ele era um missionário retornado, família firme na igreja, mas ele não vai aceitar o chamado, eu acho. Mas o Espírito me constrangia. E aí eu conversei com o bispo orou e sentiu que deveria chamá-lo, dar um chamado para ele. O bispo sentiu a mesma coisa e nós fomos juntos lá na casa dele. Quando nós chegamos lá, ele sempre nos recebia muito bem. E aí a esposa não estava naquele momento, ele estava ali e a gente começou a conversar.
E aí eu falei para ele, o bispo tem um convite para fazer para você. E aí o bispo então disse, o senhor está chamando você para ser o professor do curso de membros, do curso de princípios do Evangelho. Naquela época tinha o curso Princípios do Evangelho. Você aceita? Eu, sinceramente, na minha incredulidade, eu falei, eu acho que ele não. Será que ele vai aceitar? Mas o espírito estava tão forte. E quando o bispo faz o convite, é aquele convite, vem, né? Vem e vê, vem para a igreja, vem até Cristo. Cristo estava convidando ele, vem, segue-me de novo. Para nossa surpresa, ele aceitou. E ele começou a dar as aulas. E aí ele começou a ter experiências espirituais. E ele, desde aquela época, ele nunca mais deixou de ir à igreja. Ele é professor do seminário hoje e os jovens amam as aulas dele. Ele já serviu em vários chamados, mas hoje ele é professor de seminário diário, dá aula às 5:30 da manhã, todos os dias. Ele ele foi convidado pelo Senhor. O Senhor falou para ele, vem e segue-me. Vem e vede. E ele aceitou o convite. E após aceitar esse convite, ele começou a ter experiências maravilhosas, como ele tem tido hoje com o seminário, como ele tem tido, como os jovens têm tido, porque os jovens têm tido grandes experiências espirituais com ele. E eu queria encerrar com uma escritura que é um convite que o Senhor faz para você. No capítulo 11 de Mateus, versículos de 28 a 30. Vinde a mim. Olha só, vinde a mim, vem. O Senhor está falando, vem até mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Cansado do quê? Oprimido pelo quê? Pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, sejam elas quais forem, emocionais, financeiras, espirituais, físicas, qualquer uma. Está cansado? Tudo bem. Você está oprimido por tudo isso? Tudo bem. Eu estou aqui, o Senhor está dizendo para você. Vem. E eu vou aliviar o seu peso, a sua carga. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Olha, outro convite, toma sobre você o meu jugo. E aprendei de mim, outro convite, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que o Salvador está fazendo para você hoje. Vai até Ele. Ele falou isso várias vezes. Ele faz esse convite várias vezes. Vinde a mim. Vem e segue-me. Vem, fica perto de mim. Porque se você ficar perto de mim, você vai ver coisas grandiosas acontecendo na sua vida. Os milagres acontecerão na sua vida. Transformação acontecerá na sua vida. Vinde e vede. E outro detalhe importante. Faça como André, como André fez e como Filipe fez. André convidou Pedro, vinde e vede o Salvador. E Pedro foi. E Filipe convidou Bartolomeu, o Natanael, vinde e vede. E ele foi. Convide a todos aqueles que você conhece, que não são membros da igreja, ou aqueles que estão menos ativos, que estão fora da igreja, ou não estão indo mais por qualquer motivo. Convide. Vinde e vede. São os meus sentimentos aqui para você agora. O sentimento do Espírito do Senhor quando eu orei para fazer esse vídeo, como eu faço todas as vezes, porque eu não sou capaz de fazer nada se eu não tiver o Espírito de Deus, eu não conseguiria falar aqui para vocês. Não conseguiria falar para você que está me ouvindo, mas eu sei que o Senhor
ele inspira e convida você. Eu faço esse convite para você. Se você não está seguindo a Cristo, vem e segue a Ele. E se você está desesperado, cansado, oprimido por problemas, dificuldades, Cristo está convidando você. Vinde a mim e eu vos aliviarei o seu fardo, vou aliviar as suas dores, eu vou amenizar todos os seus problemas, eu vou estar com você no meio da tempestade. Ele está te convidando. Se ele está te convidando, é porque ele é capaz de amenizar as tempestades da vida. Ele é capaz de ajudar você a caminhar sobre as águas, mesmo em meio às tempestades. E mesmo que você fique fraco, você se sinta com medo, ainda assim, ele vai estender a mão quando você pedir socorro. E ele vai te levantar e vai continuar a caminhada com você até um lugar seguro. Te vejo no próximo vídeo.